Glória a Deus. Queridos, estava eu numa caravana com aproximadamente 70 discípulos indo para Angelim, Belém, para um momento que teve de mulheres lá com a pastora Flávia Reis. E nesse percurso, Deus foi consolidando dentro do meu coração o desejo de fazer uma conferência. E essa conferência é debaixo dessa temática: imparáveis. Esse é o nosso chamado e essa deve ser a nossa essência. Nada e nem ninguém pode ser capaz ou ter o poder de paralisar a nossa fé. E quando eu lembrava dessa temática, a primeira pessoa que veio no meu coração foi um grande amigo em comum, pastor Marcelo Carvalho. Conheço um pouco da vida, da história, e do legado que ele tem deixado até aqui. Realmente um homem apaixonado por Jesus, apaixonado pela obra de Deus. E na mesma hora eu liguei para ele, e ele mesmo com uma agenda muito apertada, muito limitada nesse mês de agosto, eu falei para ele, nem que seja numa quinta-feira, era o único dia inclusive que tinha na agenda dele, mas Deus plantou o nome dele no meu coração, a certeza que Deus queria usá-lo para servir essa casa mais uma vez, para abençoar a nossa vida. Pastora Andresa Carvalho, sua esposa, está conosco também, está na casa, mas está tendo um tempo com a pastora Raélida, as duas estão tendo um momento ali, e eu quero aproveitar nessa oportunidade e te chamar, meu amigo, meu irmão, vem cá, em nome de Jesus. Queridos, olha, uma coisa é você receber um preletor, um pregador da palavra, outra totalmente diferente é você receber um amigo, receber um irmão. E a Bíblia diz que um amigo, ele é gerado no meio da dor, da dificuldade, uma amizade verdadeira, genuína, legítima. E é assim, esse é o fundamento da nossa aliança, da nossa amizade, não só nos dias ensolarados, dias de alegria e celebração, mas nos dias de dor, de lágrima, nos desafios do ministério. Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos à mesa. Eu amo demais ele, eu amo demais tua vida. Você é um irmãozão, um amigo querido. Falava ontem com o nosso pastor Joaquim, tão feliz, por saber que nós estaríamos juntos. Ele, Marcelo acabou de me ligar, me contou uma bênção e me disse que vai estar contigo, E eu estou muito feliz de saber que a gente está aqui, está debaixo desse manto de aliança, de honra, de amizade, de cumplicidade. Você está em casa, viu, meu irmão? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, amém? Tá tudo bem? Tomaram café hoje de manhã? Almoçaram? Jantaram? Vão jantar agora. Alguém está com fome aqui nessa noite? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu jamais falaria isso para querer impressionar quem quer que seja, mas desde o momento que eu coloquei os meus pés, desde a descida do carro até aqui, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. O Senhor está aqui nessa noite. E essa é a presença que mais importa aqui nesse lugar. E eu quero te dizer uma coisa: não foi você que escolheu vir para cá. Ele te atraiu para estar aqui. Essa noite não é para quem poderia estar aqui. Essa noite é para você que está aqui. Eu não vim para cá para trazer um sermão tão somente, mas eu vim para cá hoje à noite para liberar uma unção sobre essa casa. E eu estou muito convicto disso, de que a palavra que deveria ser ministrada hoje é essa que está aqui, nenhuma outra. Essa noite será uma noite de remédio nesse lugar, uma noite de bálsamo nesse lugar, uma noite de cura nesse lugar. Hoje, escute quem está me ouvindo aqui nessa noite.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Hoje vai virar uma chave nesse ministério. Se você crê, diga amém, dê um aplauso a Ele nessa noite. Forte esse aplauso e libere aí um grito de liberdade. Aleluia! Eu teria muita coisa para fazer nessa quinta-feira à noite. Tenho 3 lindas filhas, 3 princesas, que é muito difícil eu trocar alguma coisa ou estar em alguma coisa em detrimento delas. Mas sair de Belém para cá, o que me trouxe aqui foi uma convicção de que Deus tem uma palavra para entregar para o teu coração nessa noite. Eu amo os pastores de vocês, são amigos do meu coração. São poucas pessoas que eu chamo de amigo nessa vida. E esse casal é um casal de amigos do nosso coração. Essa casa aqui, queridos, carrega algo que dá para contar as igrejas no dedo no estado do Pará. Eu vejo muita fome, muita sede pela presença de Deus nesse lugar. E escute o que eu vou falar, e eu vou falar isso pelo Espírito. Há muita pureza do Espírito nesse lugar. E o inferno odeia isso. O inferno quer bagunçar isso. Porque fome e sede pela presença de Deus está cada vez mais raro no mundo. Mas há um favor de Deus sobre essa casa aqui. Há um chamego de Deus sobre esse ministério aqui. Deus colocou os olhos sobre essa casa e disse: quem lá pisar, eu vou desatar mais fome e mais sede. Deus quis isso. Só que o inferno odeia essa pureza do Espírito. Odeia. E tenta de todas as formas bagunçar isso, macular isso, ferir isso, roubar isso, saquear isso. E é por isso que o tema dessa conferência é imparáveis. Que Satanás e os demônios ouçam o que Deus começou a fazer nesse ministério e nessa igreja. Nada e nem ninguém serão capazes de frear. Eu posso ouvir amém? Um aplauso a Jesus aqui nessa noite. Nada e nem ninguém. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 25. O tema dessa mensagem é: a honra precede o avanço. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Porque a honra é a matéria-prima que Deus usa para um crescimento exponencial, para um avanço violento, para um avanço violento, é o que Deus usa. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 25. Isso aqui é um sinal, irmãos, que haverá um derramar sobre esse lugar nessa noite, amém? Haverá um derramar nesse lugar nessa noite. Quem está comigo aí, diga amém. Números capítulo 25, dos versículos de 1 a 4. A Bíblia diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma quem?
Toma quem? Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Irmãos, é incrível esse desenho na Bíblia. Toda vez que Deus quer trazer um conserto para o meio do seu povo, Ele começa com os cabeças, Ele começa com a liderança. Toda vez, queridos, que o Senhor quer desatar algo violento, poderoso, no meio do seu povo, Ele vai promover uma purificação, Ele vai promover uma varredura, Ele vai promover um conserto. Sempre será assim. Posso ouvir amém? E aqui, queridos, está Israel. Israel, queridos, estava caminhando debaixo de uma unção violenta. Israel tinha acabado de sair do Egito. Israel, pastor André, estava caminhando na direção de Canaã, na direção da terra que manava leite e mel. E a trajetória desse povo estava sendo marcada por muitas vitórias. Aonde Israel colocava o pé, Deus entregava os inimigos, Deus estabelecia a vitória, Deus entregava a terra, Deus entregava a conquista. Ninguém parava esse povo. Era um povo imparável. Era um povo que avançava tomando reinos, tomando cidades, conquistando. Aonde Israel chegava, a terra tremia. Quantos querem essa unção aqui nessa noite? Digo amém. Uma unção violenta, uma unção, queridos, avassaladora, que causava terror sobre os inimigos. Ninguém segurava o povo de Deus, ninguém conseguia parar esse povo, ninguém conseguia frear aquilo que Deus estava fazendo através da nação de Israel. Para mim, nós temos aqui, queridos, uma ilustração do que é a vida no Espírito. Ninguém segura um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém para um crente cheio do Espírito Santo. Aliás, crentes cheios do Espírito Santo estão cheios de aleluia nos seus lábios. Tem algum aleluia aqui nessa noite? Tem algum glória a Deus aqui nessa noite? Tem algum amém aqui nessa noite? Tem algum aplauso àquele que vive e reina para sempre? Forte esse aplauso e libere aí um grito de liberdade. Aleluia. Esse é o retrato de uma vida no Espírito. Algo poderoso, violento. Ninguém segura um crente cheio do Espírito Santo. A igreja primitiva, queridos, estava debaixo dessa mesma unção. 3.000 pessoas se converteram quando o Espírito Santo desceu. Isso deixou Satanás e o inferno doido. Satanás bolou um plano: eu vou matar esses crentes. Mas matava um, se convertia 50 vendo aquele crente morrendo. Matava 2, se convertia 100 vendo aqueles 2 morrendo. 3.000. Logo mais 5.000. Logo mais uma cidade inteira. Porque ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém segura. Diga para o seu irmão: seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Israel estava caminhando assim, ninguém parava. Eles eram imparáveis, até que um rei moabita chamado Balaque disse: eu tenho que parar esse povo, eu tenho que frear esse povo. Até porque Israel ia passar nas terras de Balaque.
As notícias chegaram nos ouvidos daquele rei moabita, Balaque, dizendo: olha, Balaque, está vindo um povo aí que ninguém segura, eles são imparáveis, ninguém segura. E Balaque, influenciado pelo inferno, chamou os seus líderes e disse: nós vamos ter que parar esse povo. Sabe o que Balaque fez, queridos? Ele bolou um plano de amaldiçoar o povo de Deus. E lá em Números capítulo 22, dos versículos de 1 a 6, você vai ver a descrição. Balaque teve medo. A Bíblia diz que ele andava angustiado só em pensar que Israel ia passar pelas suas terras. O texto diz, queridos, e você vai poder conferir isso depois, que Balaque reconhecia que Israel era mais poderoso do que ele, que os seus exércitos não iriam conseguir parar aquele povo, porque eles eram imparáveis. Igreja linda, igreja querida, escute, é exatamente assim. O inferno odeia o seu avanço, o inferno odeia o seu crescimento, o inferno, queridos, odeia a sua prosperidade. O inferno não quer que você alcance níveis maiores de graça, de vida, de poder, de unção e de autoridade. Não, irmã, misericórdia. Não quer que você alcance. Foi assim com Jesus. O inferno tentou parar Jesus. O inferno tentou parar Daniel. O inferno tentou parar Neemias com os seus Sanbalates e Tobias. O inferno tentou parar Paulo. O inferno tentou parar os apóstolos. Sim ou não, igreja? Sempre foi assim. Toda e qualquer medida na sua vida que te desperta a crescer, a ter mais fome de Deus, a ter mais sede de Deus, vai incomodar o reino das trevas. Sabe o que Balaque fez? Pegou um profeta vendido, pegou um profeta corrompido, pegou um profeta desonroso. Balaque chamou Balaão e disse assim: Balaão, eu quero te contratar para amaldiçoar esse povo, para bagunçar esse povo, para trazer uma semente no meio desse povo, que faça com que eles desonrem ao Senhor. Sabe o que Balaque fez? Contratou Balaão. Balaão nos fala de uma liderança com motivações erradas. Balaão nos fala de uma liderança com motivações contaminadas. Balaão nos fala de uma liderança com motivações interesseiras. Quem vai dar mais? Como eu vou ganhar mais? Balaão nos fala de uma liderança vendida, com o intuito de querer se dar bem de qualquer maneira. E Balaque chegou e contratou ele. Você vai conferir isso no capítulo 22, 23 e 24. O que aconteceu? Balaão subiu um monte para amaldiçoar Israel. Aí Israel ia passando, ele subiu. E a Bíblia diz que quando Balaão ia abrir a boca para amaldiçoar, sabe o que saía? Bênção. Deus trouxe confusão para a linguagem dele, para a boca dele. Porque toda liderança com motivação errada
vai viver debaixo de um céu de confusão. Balaão, que parecia estar fazendo a coisa certa, estaria amargando esse momento de abrir a boca, em vez de sair maldição, sair a bênção. Porque a semente que Balaão estava querendo plantar no meio do povo de Deus era uma semente de desonra ao Senhor. Subiu a primeira vez, bênção. Subiu a segunda, bênção. Subiu a terceira, bênção. Subiu a quarta, bênção. Subiu a quinta, bênção. Subiu a sexta, bênção. Na sétima vez, ele chegou para Balaque e disse: Balaque, eu desisto. Sabe por quê? Porque esse povo aí é abençoado. Não vale sobre Israel maldição nenhuma. Eu estou com voz profética aqui nessa noite para dizer: não importa quem se levantar contra esse rebanho, eu quero dizer que esse ministério está debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus. Pode se levantar um, pode se levantar dois, pode se levantar três. Ninguém e nada vai conseguir mudar o decreto de bênção sobre essa casa. Só quem crê, diga amém. Só quem crê, diga aleluia. Dá o teu melhor aplauso a Ele aí. Meu Deus. Balaão não conseguiu, com as suas palavras malditas. Porém, antes dele ir embora desse encontro com Balaque, ele disse assim: Balaque, só tem um jeito da gente parar esse povo, só um, nenhum outro mais. Plantando desonra no coração deles. Essa foi a dica que Balaão deu para Balaque. Tanto é que se você for ler Apocalipse 2,14, dá para colocar aqui? Se der para colocar, amém. Mas o que está escrito nesse versículo 14? Leiam juntos aí, bem bonito. Meu Deus, escute isso aqui, igreja. Hoje é uma noite de libertação nesse lugar. É uma noite de cura nesse lugar. Jesus chegou e fez essa denúncia dentro de uma das igrejas do Apocalipse, lá da Ásia Menor. Eu tenho algo contra ti, pois existe aí dentro alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Deus. Escute, a semente da desonra é uma doutrina. A semente da desonra é um ensino sutil, que vai minando, e que vai minando até adoecer a igreja, até adoecer o povo, a ponto desse povo ficar completamente paralisado. E essa denúncia aqui dentro dessa igreja é porque a doutrina de Balaão estava rolando e ninguém fazia nada. A doutrina de Balaão é um ensino de Satanás sutil, que vai plantando a desonra, E essa foi a dica que Balaão deu para Balaque. Só há uma maneira de parar esse povo: vamos plantar a semente da desonra. Balaque,
aquilo que os exércitos de Balaque não conseguiram fazer com o povo de Deus, a semente da desonra fez. Aquilo que os armamentos de Balaque não conseguiram fazer contra o povo de Deus, a semente da desonra fez. Parar o povo, diga comigo, a honra ao Senhor exige obediência radical. Olha o versículo 1 lá de Números capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas de quem? Dos moabitas. Está aqui. Nessa parada o inferno acertou em cheio o povo de Deus. Já que nós não podemos amaldiçoar Israel, já que nós não podemos parar esse povo e derrotar esse povo de uma outra forma, vamos plantar a semente da desonra. Vamos prostituir esse povo. Vamos trazer essa semente. Irmãos, quem eram os moabitas? Pegue isso aí. Os moabitas eram descendentes da casa de Ló. Sabe com quem? Com as suas filhas. Nós temos aí a figura do incesto. As filhas de Ló se deitaram com o seu pai que estava embriagado. Daí nasceram 2 filhos, os amonitas e os moabitas, inimigos terríveis do povo de Deus. Agora veja, os amonitas, Amon e Moabe, surgiram de uma semente de desonra. Moabe e Amon, os moabitas e os amonitas nos falam de principados de desonra, de principados que agem trazendo essa semente para o meio do povo de Deus. O Senhor está abrindo os nossos olhos aqui nessa noite para essa guerra espiritual. O Senhor está abrindo os nossos olhos aqui nessa noite para essa batalha espiritual silenciosa, sutil. Então veja, que quem estava se levantando contra Israel aqui era um principado de desonra, porque os moabitas eram fruto de um incesto das suas filhas com seu pai. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Quem foi que bolou o plano? Foi Balaão, uma liderança, um líder, um profeta, porém vendido aqui dentro, contaminado aqui dentro, corrompido aqui dentro. Coloque aí em Números 31:16. Números 31:16. Leiam juntos bem bonito. Irmãos, isso aqui é mais sério do que você e eu podemos pensar. A semente da desonra trouxe praga para o meio do povo. E não existe praga maior no meio de um povo quando a alegria é saqueada, quando a paz é saqueada. Sim ou não, irmãos? A semente de desonra, eis que estas, no caso as mulheres, por conselho de quem? Quem foi que deu o conselho? Balaão. Balaão minou por aquilo que ele falou. Está aqui, queridos. A Bíblia é linda, a Bíblia é poderosa. E o povo caiu na pegadinha do capeta.
povo caiu na pegadinha de Satanás, por conselho de Balaão, fomentar a desonra é tudo que o inferno quer, porque é a única maneira de adoecer um povo. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Satanás quer nos tirar da rota do avanço, da rota da santidade, da rota de um avivamento, da rota de conquista de novas almas. E tudo o que ele tem de melhor para fazer é isso: plantar a desonra. Igreja do Senhor Jesus aqui nessa noite, eu estou como profeta, eu estou com voz profética aqui nessa noite, porque essa noite vai ser uma noite de cura nesse lugar. Assim diz o Senhor nessa noite: cuidado com o que está chegando no seu ouvido, e estas por conselho de Balaão. O sino até tocou agora, irmão. Isso é um alerta. E estas por conselho de Balaão. Números capítulo 25, dos versículos de 2 a 3. Leiam juntos bem bonito. Então perceba, queridos, que sempre haverá um convite, sempre haverá uma voz, sempre haverá uma voz nos contaminando, tentando nos convencer de algo que vai ferir o coração de Deus. Elas convidaram, sempre haverá vozes para nos corromper. Israel disse sim para essa onda coletiva de desonra, porque não vigiou. Porque não vigiou. Eu quero te dizer que esse mesmo convite, ele continua hoje. Escute, para te abençoar e para te levantar, Deus sempre vai usar alguém, mas também para te tirar da rota, para bagunçar a tua caminhada, o diabo também sempre vai usar alguém. E aí a gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa vigiar as entradas da nossa vida. Em penúltimo lugar, porque eu estou muito afim de orar nessa noite, diga comigo: sem honra ao Senhor, a praga se estabelece. Olha o versículo 4. Coloque aí o versículo 4. Leiam juntos aí, bem bonito. Escute, querido, não tem como plantar abacaxi e colher morango no reino de Deus. A gente colhe a mesma espécie de semente que a gente planta. Então quem planta desonra não vai colher honra. Nunca queira no reino de Deus estar debaixo de um céu de desonra, nunca. Nunca queira. Posso ouvir amém aqui nessa noite? Alguém tinha que ser responsabilizado por isso aqui. Alguém tinha que ser responsabilizado por essa bagunça no meio do povo de Deus, por essa praga de tristeza e de luto que se instalou, por essa semente de desonra que se instalou. Alguém tinha que ser responsabilizado. Escute, a fatura sempre vai chegar para quem promove a semente da desonra. Eu posso ouvir amém e um aplauso ao Senhor? A fatura sempre vai chegar.
sempre vai chegar. Parecia que estava tudo certinho o que Balaão tinha feito, mas a fatura sempre vai chegar. Para quem promove um céu de desonra, alguém tinha que ser responsabilizado. E agora o Senhor começa a fazer esse conserto, essa limpeza no meio dos líderes, porque a desonra veio do lugar que deveria ser o lugar menos improvável, que deveria ser as pessoas menos improváveis, porque espera-se dos líderes coração de honra, coração de servo, coração de fidelidade, coração de honestidade. Então a desonra veio do grupo menos improvável, mas foi da onde veio. A desonra veio do meio dos líderes, e a Bíblia diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Nós fomos chamados para ser instrumento de honra ao Senhor. Eu posso ouvir amém? Nós fomos chamados para ser instrumento de honra. Sabe qual foi a consequência? A forca. Diga comigo, a fatura sempre chega para o coração de desonra. Olha o versículo de número 5. Coloque o versículo de número 5. Leiam juntos, por favor. Irmãos, um grito de restauração estava sendo dado nesse dia aqui. Mas esse grito de restauração teria um custo. Teria um custo doloroso. Mas o coração de desonra teria que ser removido do meio do povo. Isso trouxe dor, isso trouxe um céu de luto. Mas o que Deus estava prestes a fazer não poderia permanecer o coração de desonra. Algo precisava ser feito, e a solução foi: líderes vão precisar ser eliminados. Vão precisar sair da caminhada. Não vão poder permanecer. Difícil isso aqui, não é, irmãos? Sim ou não? Mas foi necessário. Sim ou não? Foi necessário. Cada um pegue um líder do seu povo, da sua tribo, e mate. Isso soava, queridos, como um clamor para que o princípio da honra voltasse. Isso aqui soava como um grito do coração de Deus para que os valores da honra fossem estabelecidos e devolvidos. Quantos estão entendendo isso? Diga comigo, a desonra precisava ser eliminada. Olha o versículo 6. Leiam juntos. Irmãos, eu quero, antes que vocês leiam, eu nunca pude imaginar que um versículo desse aqui pudesse estar na Bíblia. Leiam juntos, por favor. Irmãos, eu nunca imaginei que um versículo desse pudesse estar na Bíblia. Escute. Toda a congregação estava chorando.
Toda a congregação estava pranteando por causa daqueles que estavam indo para a forca. Toda a congregação estava profundamente triste. E agora, Deus começa a espremer e coloca esse pus, esse tumor purulento de desonra para fora. Um absurdo estava prestes a acontecer e aconteceu. Um israelita, alguém que conhecia o Senhor, sabe o que fez? Pegou uma midianita e se prostituiu com ela no meio da congregação. E já eu vou dar para você o versículo que fundamenta o que eu estou lhe dizendo aqui. Porque quando eles foram mortos, um estava em cima do outro. Enquanto eles choravam, um israelita se prostituía com uma midianita. A céu aberto, diante de todos. Aparentemente o silêncio reinava. Aparentemente todo mundo estava fazendo vista grossa. Aparentemente nenhuma voz se levantou. Aparentemente o zelo pela honra ao Senhor tinha se perdido para sempre. Ele trouxe aos seus irmãos uma midianita. O que isso significa? Significa o pecado e a desonra fazendo parte da igreja, como se tudo estivesse bem. Isso significa, queridos, o pecado da desonra entrando sutilmente no meio do povo, como uma espécie de vale tudo. Alguém tinha que se mover. Alguém tinha que trazer o zelo pelo Senhor de volta. Alguém tinha que se levantar para trazer o temor de volta. Alguém tinha que fazer alguma coisa para que a honra ao Senhor fosse devolvida ao coração do povo. E aí, eu quero terminar a ministração dessa noite com esse último ponto. Diga comigo: honrar ao Senhor é a melhor coisa que pode acontecer no meio do povo de Deus. Olha o versículo 7, versículo 8. Leiam juntos, bem bonito. Pega isso aí, pega isso aí. Pega isso aí. Ao interior é ius o quê? Ius. Então o português está aqui muito claro que quando a lança entrou, atravessou os dois ao mesmo tempo. No meio daquela desonra, no meio daquela prostituição, os dois foram atravessados. Continue. A ambos pelo ventre. Eu gosto desse então aqui. Diga aí 3 vezes então. Vamos lá. Diga então. Se esse aplauso é para o Senhor, mais forte esse aplauso. Libere aí o teu grito de liberdade. Meu Deus, eu sinto muita unção aqui nesse lugar. Escute,
Deus sempre tem um remanescente comprometido com a honra ao Senhor. Eles estão aqui nessa noite? Eles estão aqui nessa noite? Eles estão aqui nessa noite? Se você é um deles, diga amém. Aqui está um deles, e ele se chama Finéias. Aqui está um deles, e ele se chama Finéias. A atitude de Finéias eliminou a causa da profanação. A atitude de Finéias eliminou a semente da desonra. A atitude de Finéias eliminou aquilo que estava sugando a alegria do povo. Eliminou. Eu tenho uma pergunta para fazer nessa noite. Quem pediu para Finéias fazer isso aqui? Quem pediu para Finéias fazer isso aqui? Diga comigo, ninguém. Sabe por quê? Porque corações de honra fazem a leitura correta. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Corações de honra fazem a leitura correta. Meu Deus! Como ele fez isso? Com a lança. Lança, querido, é uma arma de ataque. E eu quero te dizer que Deus colocou uma lança na tua mão, chamada oração. Deus colocou uma lança na tua mão, chamada adoração. Deus colocou uma lança na tua mão, chamada jejum. Eu quero te dizer que nada e nem ninguém vai roubar essa lança da tua mão. Porque é essa lança que traz a honra de volta. Satanás quer roubar essa lança da tua mão, quer silenciar a tua adoração, quer silenciar a tua paixão, quer silenciar a tua oração. Existe um padrão de honra no céu que não pode ser minimizado na terra. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Céu não é lugar de desonra. E quando a desonra aconteceu no céu, quem desonrou foi eliminado, foi removido, foi retirado. Isso vale para cada um de nós. Eu não posso ver os cenários de desonra que ofendem o coração de Deus e permanecer omisso, calado, covarde, vendido, de braços cruzados. Não. A igreja não foi chamada para fazer vistas grossas quando percebe que a semente da desonra está sendo estabelecida. A igreja foi chamada para viver com um coração de honra diante do Senhor. Eu posso ouvir amém? Versículo 9. Coloque aí o versículo 9. Leiam juntos. Irmãos, 24 mil pessoas morreram. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para mim mesmo. Como é que Deus permite que 24 mil pessoas morressem à beira da terra prometida, à beira de uma terra que eles precisavam de gente para lutar? Eles precisavam de gente para lutar. E como é que Deus permite que 24 mil pessoas morressem, uma vez que Israel precisava de gente, de exército? Sabe por quê? Porque para Deus é muito melhor uma minoria que tem coração de honra do que uma maioria que desonra Ele. Forte esse aplauso ao Senhor. Uma minoria com coração de honra
vai conquistar muito mais do que a maioria com o coração de desonra. Meu Deus. Para Deus, uma minoria que obedece em honra é mais poderosa do que um grandioso exército que desonra. Não estariam muitos morrendo hoje no meio do povo de Deus por causa de uma cultura de desonra? Os últimos versículos dessa noite serão para o seu coração agora a cereja desse bolo. O que você vai ler agora é o que eu estou desejando para minha descendência. O que você vai ler agora é o que eu quero desejar para a sua descendência. O que você vai ler agora é o que Deus deseja derramar sobre homens e mulheres, muitas vezes raros de serem encontrados. Vamos ler os versículos 10 a 13, e eu vou encerrar com eles. Leiam juntos. Meu Deus. Meu Deus, forte esse aplauso e libera aí um grito de liberdade. Peraí, eu quero explicar isso aí. Deus premiou Finéias abençoando toda a sua descendência na terra, por causa do coração de honra que ele teve no meio do povo. Eu acho que você não entendeu. Escute, Deus premiou a vida de Finéias com sacerdócio perpétuo. Em outras palavras, Deus está dizendo: enquanto a descendência de Finéias existir na terra, haverá no meio dessa descendência profetas sendo levantados, adoradores sendo levantados, sacerdotes sendo levantados. Meu Deus! Aleluia! Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o teu todo o dinheiro do mundo não vai comprar isso aqui. Porque isso aqui é uma dádiva do céu sobre alguém que decidiu ter coração de honra, que decidiu celebrar a honra, que decidiu plantar sementes de honra. Finéias, enquanto a tua descendência existir na terra, eu vou levantar levitas no meio dela, adoradores. Eu vou levantar profetas no meio dela. Eu vou levantar sacerdócio no meio dela. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir amém? Queridos, Deus está reservando isso para essa casa. Nas próximas gerações, Deus vai suscitar profetas do teu útero espiritual, adoradores do teu útero espiritual. Eu quero encerrar com uma pergunta: onde estão os descendentes de Finéias aqui nessa noite? Onde estão os descendentes de Finéias aqui nessa noite? Onde estão esses anônimos com o coração cheios de honra ao Senhor?
Onde estão esses homens e mulheres que decidiram não se contaminar com a desonra? Eles estão aqui. Se você é um deles, fica de pé. Se você é um deles, fica de pé. Se você é um deles, fica de pé. Nesse primeiro momento, me permita, pastor André, eu quero chamar todos os líderes que têm um cargo de liderança nessa casa. Venham aqui na frente. Nesse primeiro momento, venham aqui à frente, todos os líderes. Fiquem aqui, olhem para mim. E tem uma palavra do Senhor para a vida de vocês. Aleluia. 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 Todos os líderes, você que está numa posição de liderança nessa casa, de uma célula, de um GC, de um ministério, vem aqui. Vocês são preciosos demais. Vocês são preciosos demais. Vocês são preciosos do Senhor. Foi o Senhor que estabeleceu vocês nesse lugar de liderança onde vocês estão. E a palavra que eu tenho do Senhor para a vida de vocês é essa: não antecipem nada no ministério de vocês. Não antecipem nada. Deus não precisa da ajudinha de vocês em nada. Tudo no ministério e no chamado de vocês vai acontecer no tempo do Senhor. Porque se não acontecer no tempo do Senhor, vocês vão amargar uma fatura desnecessária. Porque são os princípios de honra que nos estabelecem no reino, que estabelecem céus de bênçãos sobre a nossa vida. Escute, talvez o que você cuida hoje, toma conta hoje, seja talvez algo tão inexpressível aos olhos do homem. Tão inexpressível, talvez nem visto, talvez sem nenhuma publicidade. Mas eu quero trazer à tua memória a vida de Davi, porque ele cuidava de ovelhas que foram chamadas pelos seus irmãos de poucas ovelhas do seu pai. Era algo realmente e aparentemente insignificante. Insignificante. As poucas ovelhas do seu pai. Mas sabe o que havia no coração daquele homem, daquele líder? Honra. Honra. Porque a honra verdadeira, ela acontece diante dos olhos do Senhor. A honra verdadeira é assistida pelos olhos do Senhor. Nós podemos maquiar honra diante dos homens, mas tudo está sendo assistido pelo Senhor. E Davi não tinha plateia, não tinha auditório, não tinha mídia, mas ele tinha um coração de honra. Ele disse: quando vinha um leão e um urso para atacar as ovelhas do seu pai, pela honra que ele tinha ao seu pai, a autoridade que estava sobre ele, ele rasgava a boca do urso, ele rasgava a boca do leão, para proteger as ovelhas do seu pai. Vocês foram colocados nesse lugar de proteger as ovelhas, de proteger as ovelhas. Davi arrancava a ovelha da boca do leão. Líderes estabelecidos nessa casa, hoje o Senhor está trazendo uma nova medida de unção, poder e autoridade sobre vocês. Hoje vocês vão começar a operar nessa casa aqui, debaixo de uma nova medida, para arrancar a ovelha da boca do leão. Para arrancar a ovelha da boca do leão. E escute, olhem para mim. A última palavra aqui para vocês é a seguinte: quando Judas, o traidor, foi removido do meio do discipulado de Jesus, alguém tinha que ocupar aquele lugar. Alguém tinha que ocupar aquela posição. Alguém tinha que fechar aquele vácuo de desonra. Alguém tinha.
E sabe qual foi o nome da pessoa que preencheu aquele lugar? Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 21. É difícil lembrar o nome dessa pessoa, sabe por quê? Porque em nenhum momento do ministério de Jesus o nome dessa pessoa foi falado. Sabe quem foi? Matias. Muito bem, difícil de lembrar, porque ele não foi falado durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Só que a pessoa, pastor André, que deveria ocupar aquele lugar de desonra, tinha um critério, não podia ser qualquer um. Sabe qual era o critério? Essa pessoa tinha que ter acompanhado todo o ministério de Jesus. Ele tinha que ter estado lá no batismo de João. Ele tinha que ter estado durante a presença de todos os milagres. Ele tinha que ter estado no dia da ressurreição. Ele tinha que ter acompanhado tudo. Tudo. Então olha o que eu vou falar para o seu coração, líder. Esse candidato, ele tinha o mesmo grau de qualidade para ter sido um apóstolo desde o início. Ele tinha todas as credenciais de ter sido um apóstolo, um discípulo, desde o início. Tanto é que o critério era esse. Mas durante esses 3 anos e meio que ele acompanhou o ministério de Jesus, que ele estava lá no batismo de Jesus, que ele estava presente em todos os milagres, que ele estava no dia da cruz e no dia da ressurreição, durante todos esses 3 anos e meio, ele nunca foi mencionado. Mas ele tinha todas as credenciais desde o início. Então escute, pegue isso. O coração de Matias nunca revelou o desejo do poder, do cargo, do reconhecimento, do aplauso, do tapinha nas costas. Ele fez tudo o que fez. Ele caminhou tudo o que caminhou. Ele esteve em todos os momentos, alegremente e prazerosamente, porque ele nunca esteve onde esteve, nunca fez o que fez, querendo um reconhecimento. Mas esse dia chegou na vida dele, porque na hora que o sorteio foi feito, o nome escolhido foi Matias. Porque reino de Deus nunca foi sobre cargo. Porque reino de Deus nunca foi sobre posição, nunca foi sobre reconhecimento, sempre foi sobre coração. Sempre foi sobre coração. E enquanto eu estive falando tudo isso para vocês, o Senhor me mostrou um óleo, um azeite caindo sobre a vida de vocês. Feche os olhos e só receba isso agora. Vocês líderes, só recebam isso agora. Só recebam isso agora. Eu vejo a mão de vocês melada de azeite. Há um óleo caindo sobre o alto da cabeça de vocês aqui nessa noite. Há uma obra poderosa. O Senhor está curando aqui nessa noite. O Senhor está cicatrizando o teu coração. O Senhor, queridos, está silenciando vozes hoje nos seus ouvidos. Hoje o Senhor está restituindo. A semente da honra ao seu coração. O Senhor está reposicionando você na posição em que Ele te estabeleceu. Uma posição de autoridade, uma posição de humildade, uma posição de honra, uma posição de coração de servo. Receba isso nessa noite. Receba isso nessa noite. Receba isso nessa noite. Eu vejo uma unção nova sobre a tua cabeça nessa noite. Receba isso nessa noite. Receba isso. Receba. Há um azeite que cai sobre a tua cabeça nessa noite. O Senhor está dizendo: filho, foi eu que te estabeleci nessa casa. Foi eu que te estabeleci nesse lugar. Receba. Hoje o Senhor está virando uma página. Hoje o Senhor está virando uma chave. Hoje o Senhor está levantando um remanescente
promover um novo céu nessa casa, que vai promover um novo céu nessa casa. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, meu Deus, eu vejo mãos banhadas de óleo aqui nessa noite. Eu vejo mãos banhadas de óleo aqui nessa noite. O óleo que está nas tuas mãos aqui nessa noite é porque hoje, a partir de hoje, o Senhor vai trazer uma onda de cura sobre esse rebanho e sobre esse ministério. Uma onda de cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Líderes que estão aqui nessa noite, recebam em nome de Jesus. Agora eu quero que vocês fiquem de frente para o povo. Escute, igreja. O Senhor me pediu para fazer isso aqui hoje. Marcelo, pergunte nessa noite: onde estão os homens e as mulheres nessa casa que querem fazer parte da geração de Finéias? Porque eu quero levantar esse remanescente em Castanhal. Eu quero levantar esse remanescente nessa casa. Uma geração que vai perpetuar a semente de honra nas próximas gerações. Uma geração que será premiada com sacerdócio perpétuo. Uma geração cuja descendência vai carregar uma unção levítica, uma unção sacerdotal. Profetas e adoradores sairão do útero espiritual desse remanescente. E se você deseja fazer parte da geração de Finéias, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero que esses homens aqui toquem em vocês nessa noite. Vamos ministrar uma canção. Esses homens e mulheres tocarão. Cheguem perante cada um deles. As mãos deles estão cheias de azeite nessa noite. Meu Deus! Líderes, curem! Líderes, curem! Apenas mais uma vez. Meu Deus, meu Deus! Vamos, vamos, vamos! Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Meu Deus! Como nos tempos. Há muito azeite aqui nessa noite! Mostra teu braço forte, ó grande. Meu Deus! Mostra a essa geração. Meu Deus! Teus pedidos. Clame, 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 clame! Chame por ele, chame por ele, chame por ele! Vem mais uma vez e faz tudo. Meu Deus! Vem mais uma vez.
suas mãos à altura do seu coração. Quem estiver recebendo oração, continue recebendo. Todos os que não estiverem, coloque sua mão no seu coração e diga: Jesus. Diga comigo: Jesus, de hoje em diante, na minha vida, em primeiro lugar, diga: é o teu reino, é a tua justiça. De hoje em diante, na minha vida, é o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Pai, nós te fazemos uma oração de arrependimento. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pensamentos, falas, comportamentos que ofenderam a tua santidade. Nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, porque tudo está exposto a Ti, Senhor. Não há nada oculto aos Teus olhos. E nessa hora nós nos apresentamos em arrependimento, rogando pelo Teu sangue sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. A Tua palavra diz que nós só iremos subir o Teu monte se as mãos estiverem limpas e o coração estiver puro, Senhor. E nós pedimos a limpeza do céu sobre nós. Nós pedimos a pureza do céu sobre nós. Nós chamamos os valores, os princípios, os mandamentos, a essência do céu sobre nós. Nós fazemos uma oração declarando que seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita no céu, Senhor. Santifica o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nos restaura completamente nessa noite, Senhor. Nós acreditamos que nós sairemos daqui não da mesma forma que nós chegamos, mas totalmente afetados e transformados pelo poder da Tua palavra e da Tua unção, Senhor. Levante as suas mãos bem alto e diga: Senhor, eu creio, eu recebo, eu celebro e eu reparto. Vamos, diga: eu creio, eu recebo, eu celebro e eu reparto. Mais uma vez, brade: eu creio, eu recebo, eu celebro e eu reparto. Amém? Dê um forte aplauso a esse Deus maravilhoso. A esse Deus maravilhoso. Escute. Amanhã nós estaremos aqui. Eu dei as boas-vindas à pastora Andresa, mas ela não estava aqui conosco ainda. Está ali a pastora Andresa, esposa do pastor Marcelo. Seja bem-vinda mais uma vez. Uma bênção esse casal precioso para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. E eu creio que mais breve do que breve estarão de volta, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã nós continuamos no mesmo horário. A Aliança Gourmet está lá preparada, tá bom? Preparada para receber a todos. Olha aí, uma variedade incrível de alimentação, para você ter comunhão, para você continuar orando uns pelos outros, estarem juntos, desfrutando dessa noite que ainda não terminou, amém? Amanhã, a partir das 7h30, é o encerramento da nossa conferência. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar.
não vou ter